pessoas resistem tanto às mudanças, né? Então, ela consegue reconhecer seu nível de insatisfação profissional, ela identifica os motivadores, ela decide por mudar, ela faz essa escolha mentalmente, internamente, ela delineia, né? Ela identifica todas as estratégias, as possibilidades, as alternativas para a mudança, mas ela não consegue dar o quinto passo, que é partir para a ação. Por que que ela não consegue fazer isso, né? Por que que ela resiste a isso? E aí a gente tem aqui, eu trouxe para vocês a curva da mudança, que traz algumas características, né? Até para a gente entender que não é um processo tão simples assim. Na verdade, é um processo simples, mas que não é tão fácil, né? Existem algumas coisas que dependem da gente, inclusive, assim, da nossa forma de olhar o mundo, da nossa forma de ver as coisas. O ser humano, ele gosta de se sentir tranquilo, confortável, né? Ele gosta de estar ali naquele ambiente controlado. Então, quando alguma coisa mexe com ele, para que ele precise tomar alguma atitude, ele tem um padrão de comportamento. E aí, a Elizabeth Kubler-Ross, ela é uma psiquiatra e ela trouxe, ela fez, né, ela identificou algumas fases de um processo de mudança que ela chama de curva da mudança. E são fases que geralmente as pessoas passam por todas elas, mas não sempre todas as pessoas passam por todas. Existe um padrão, sim, mas que algumas pessoas podem pular algumas fases, né? Ou podem passar também períodos diferentes por cada fase. Isso tudo vai depender da resiliência dela, né, da forma como ela está lidando com toda a situação internamente. Eu trouxe para vocês aqui essas fases, então, da curva da mudança, que foi adaptada para o ambiente, para os ambientes corporativos também, tá? Então, a primeira fase é a negação. Né, aqui na negação, a pessoa se sente desmotivada, ela começa a adoecer, né, ela começa a sentir que tem alguma coisa incomodando, mas ela não consegue identificar, ela não aceita que isso tem relação com o trabalho, né? Ela chega em casa, ela reclama de tudo, né, do trabalho, do chefe e tal, mas ela ainda não consegue identificar que o adoecimento dela, né, que essa falta de vontade de ir para o trabalho é por causa disso tudo que está acontecendo. Então, ela nega, né, ela nega as circunstâncias que estão fazendo com que ela se sinta dessa forma e que, inclusive, vão movimentá-la, né, nesse processo. A segunda fase é a fase da raiva. Ó, começa a colocar todo o seu estado de insatisfação no gestor, na empresa que não dá oportunidades, reclama, acha culpados. Então, aqui, ela negou primeiro, ela não identificou, né? Ela não quis identificar que isso tinha a ver com a empresa. De repente, ela começa a pensar assim, não, realmente é isso mesmo, que raiva, né? O meu gestor que não me dá oportunidades, eu não tenho um aumento, ele não me reconhece, eu tô, né, não gosto daquele profissional lá que trabalha comigo, aquele meu colega de trabalho que quer puxar meu tapete, e começa esse processo de raiva mesmo, de reclamação, né, de achar algum culpado, de buscar, né, alguma coisa que está acontecendo ali, mas que ainda é como se fosse externo a ela, né, buscar esse argumento, essa justificativa, esse culpado, né? Sempre externo a ela, tá? Aí vem a barganha. Na barganha, ela tenta negociar consigo mesma. Ah, ela pensa, eu já estou há tanto tempo aqui nessa empresa, será que eu não tenho, né? Não vou ter uma oportunidade de melhorar? Né, as pessoas gostam do meu trabalho, já me conhecem. Ah, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, né? De repente eu negocio com o meu gestor, faço esse trabalho e tento negociar com ele uma atividade diferente. Enfim, é a barganha. Ela tenta negociar para que ela não precise fazer a mudança. Ela ainda está nesse processo de resistência. E aí tem um momento que ela chega na fase de depressão.
A depressão é como se fosse o fundo do poço, tá? A gente pode chamar aqui também do vale do desespero. Então, é o fundo do poço, é onde ela viu que ela tentou, né? Primeiro ela negou, depois ela ficou com raiva, achando que culpados sempre eram as outras pessoas, né? Buscando esses culpados também. Depois ela tentou negociar, não, ela tá vendo que ela não tá legal, ela não tá feliz, mas poxa, né, tem tanta coisa boa, vamos olhar pelos benefícios da empresa, não é tão ruim assim. E aí ela viu que não tem jeito, ela realmente ela tá muito insatisfeita, ela tá num estado de infelicidade, de tristeza muito grande, de desmotivação muito grande. Ela não consegue mais se comprometer com o trabalho, ela não tem mais vontade de ir para o trabalho, né? E aí ela começa a cair a ficha, né? A identificar que, opa, eu preciso fazer alguma coisa, porque não vai ter outro jeito se eu não der um passo adiante. E que esse passo dependa de mim. E aí a gente começa a encontrar aqui a fase da aceitação. Então percebe que terá que sair da sua zona de conforto e fazer algo para melhorar o seu estado. Exploração das possibilidades, né? Então, aqui ela começa a identificar tudo o que é possível fazer. E às vezes ela já fez lá no plano dela, no mapeamento, ela já tem isso mapeado. Mas aqui ela começa a aceitar que, de fato, se ela não fizer isso, ela não vai conseguir sair desse ciclo de insatisfação, né, de não realização profissional, de tristeza, de desconforto, de desmotivação profissional, tá? Então, é o passo aí da aceitação. E por último, a gente chega na integração. Na integração, a gente fala que são as ações em direção à satisfação profissional. Então, essa curva aqui, né, ela, se você identificar, de repente até pensar, né, refletir sobre alguma situação que você precisou mudar, e aí não só no trabalho, mas na vida como um todo, às vezes até mudar de casa, fazer alguma mudança na vida pessoal, né? Isso tudo, todas essas fases aqui, elas acabam acontecendo também. Como eu falei, cada pessoa vivencia isso e às vezes em períodos diferentes, né? Não tem tantos dias a pessoa passa nessa fase ou na outra. Isso vai depender muito do nível, do estado emocional que ela está, do quanto essa situação está incomodando, né? Do custo dessa situação para ela também, para que ela consiga fazer nessa reativação, reagir aí por tudo que está acontecendo, reagir para realmente buscar uma melhor satisfação profissional.